Oiê! Olha eu aqui com as minhas plantinhas para te inspirar com as suas. E no vídeo de hoje vou mostrar alguns resultados de decapitação, vou fazer a colheita aqui junto com vocês e na nossa mensagem vamos falar um pouco sobre os pensamentos que permeiam a nossa mente? Vem comigo! Então, gente, lembrando vocês que, olha, dia 9 tem o nosso sorteio aqui numa live, né? Vai ser às 9 da noite, então fica de olho, não perca aí o nosso sorteio. Se você ainda não está participando, vamos deixar aqui o link do vídeo do sorteio, que está explicando lá todas as regrinhas para que você também possa participar. Serão 3 plantas lindas. E no segundo sábado agora, de novembro, estaremos lá em Goiânia, no Festival Mundo Verde Gin, no Cepal, Jardim Américas. Também, se tiver aí na região, vai lá, dá um abraço na gente, vê as nossas plantinhas. E aqui, gente, vou mostrar para vocês um resultado muito bonito de algumas decapitações, de bastante sucesso. E a gente vai retirar as mudinhas juntos. Vamos mostrar aqui o que aconteceu nessa mesa. Olha só, essa é a Gibiflora Miss. Tem esses babados bem pequenininhos, né? Uma coloração muito bonita. E eu retirei essa cabeça há algum tempo desse caule aqui, olha. Era um caule extenso, né? Eu retirei a cabeça. Olha só, gente, tem uma mudinha vindo pequenininha aqui embaixo ainda que eu não tinha nem visto. Tá vendo aqui? Mas vamos aqui para as maiores. Já tem um tempo, tá, gente, que eu fiz essa decapitação. Às vezes é tanta coisa que quando a gente se dá conta, a planta já cresceu, já está quase uma adulta e a gente ainda não retirou do caule. Então aqui eu tenho 2 rosetas já bem grandonas, né? E outras aqui menores que a gente vai retirar junto hoje. Então essa é a Gibiflora Miss. Aqui é a Suyon Variegata, uma planta belíssima, né? Acho que eu mostrei no vídeo das variegatas para vocês. E eu fiz aqui a decapitação, já é a segunda decapitação dela que eu faço. E olha só que sucesso, gente. Olha a quantidade aí de mudinhas, né, da Suyon Variegata. Eu vou retirar hoje apenas 2, as 2 maiores, para poder dar espaço para que as menores também cresçam. Aqui é Echeveria e eu preciso falar dessa planta para vocês, porque isso aqui foi algo assim espantoso. Deve ter de 20 a 25 dias no máximo que eu cortei essa planta, para vocês terem noção. Olha só, ela está recém enraizada, né? Tem pouquíssimo tempo que essas raízes aqui foram emitidas. Vocês podem ver que tá branquinho, né? Não estava grudada no torrão. Já estou aproveitando aqui para tirar essas folhas secas. Então, com tão pouco tempo de corte, vamos dar uma olhada no resultado do caule, porque para mim foi assim inacreditável. Olha isso, gente, menos de um mês esse corte. Olha a quantidade de rosetinhas, né? E o tamanho que elas já estão. Então, vamos retirar aqui também pelo menos 2 rosetas para dar espaço para as outras crescerem. Como vocês estão vendo, muitas rosetinhas. E se a gente não retirar, o espaço vai ficando pequeno e elas vão se deformando, né? Vão crescendo tortas e a gente não quer isso. Aqui o Eônio Medusa não é uma decapitação, ele já está soltando mudas laterais. Eu já retirei várias e hoje eu vou retirar essa daqui com vocês, que já tá grande. Mas tem mais aqui, olha, vindo, ainda estão pequenas, né? Não estão ainda no ponto de retirar. Então a gente vai tirar só uma que já está ok. Então eu vou retirar aqui essa rosetinha, né? Vou retirá-la. Deixa eu ver aqui onde que eu vou fazer o meu corte. Tô com uma faquinha aqui bem amoladinha, ó. Vou cicatrizar com álcool. Eu estou aproveitando que nós estamos na lua nova e olha só, deixei aqui uma folhinha, 2 folhinhas, né, dessa roseta que eu retirei, para que nesse corte venha mais brotação. Aí eu vou retirar mais uma aqui, deixa eu ver. Gente, eu tô retirando apenas para que haja espaço para as outras crescerem, porque eu prefiro, na verdade, retirar as rosetas maiores, como é o caso ali da Gibiflora Miss. Então, eu retirei essas 2 rosetas.
vão para enraizar. Essa que tá maior consegue até seguir viagem sem raiz, interessados nos procurem. E eu também tenho ela enraizada. E da Gibiflora Miss eu vou fazer a mesma coisa, vou retirar a roseta e vou deixar a folhinha, né, gente? Porque esse caule aqui ainda pode produzir por um bom tempo. Olha só, retirei, cicatrizo com álcool, como eu já ensinei em outros vídeos. E sempre deixando alguma folhinha ali, porque esse caule ainda pode produzir por bastante tempo. Eu tenho caules aqui produzindo para mim há 2 anos. Então, o cuidado que a gente tem com ele, com a adubação, né? Até troca de substrato, se for o caso. E tendo atenção nesses cortes, deixando sempre folhinhas, né? Porque são essas folhinhas que vão ali alimentar a planta, que vão ali dar sinal de vida para que ela emita mais brotação. Pronto, retirei as rosetas maiores e essas menorzinhas, olha, como essa que tá aqui no meio, eu vou deixar, né, para que ela dê sustentação aí para esse caule. Mas eu vou fazer uma coisa que eu acho que eu já mostrei para vocês que eu faço isso. Eu vou tirar essa tampinha aqui, olha, desse caule principal, porque esse corte aqui vai ajudar a vir brotação com mais rapidez, ó. Então, tirei apenas a tampinha desse caule principal, que foi o meu primeiro corte. E isso vai fazer com que os brotos venham com mais rapidez. São detalhes, né, estratégias que a gente vai aprendendo aí ao longo do cultivo, para que a gente tenha o máximo de resultado com a nossa decapitação. E aqui, olha, o resultado, né? As rosetas que eu retirei da Gibiflora Miss são rosetas grandes, todas conseguem seguir viagem. Para aqueles aí que sabem lidar com plantas ainda sem raiz e querem adquirir Gibiflora Miss, podem me chamar lá no WhatsApp que a gente envia. E agora o Eone Medusa, né? Que é uma planta espetacular. Tenho aí muitos clientes, inclusive, aguardando alguns que eu já retirei enraizarem. Essa planta aqui, gente, o processo de enraizamento dela é lento, tá? É bem lento. Eu vou retirar também deixando 2 folhinhas para que nesse corte aqui, olha, venha mais brotações. Então, vou cicatrizar lá com álcool, aqui também, ó. E olha só o tamanho da rosetinha, bem bonitinha. Só que essa planta tem uma peculiaridade com relação às demais. Ela pode levar até 2 meses para emitir raízes. Então, eu tenho cortes aqui que eu fiz há 40 dias, que agora que começou assim, aquele primeiro fiapinho de raiz. Então, é um exercício de paciência, ela desidrata bastante nesse processo, mas depois é só alegria. Então, a gente também tem que saber entender o tempo, né, de cada espécie. E essa é uma espécie que demora bastante para emitir raiz. Olha só, vou mostrar aqui para vocês o corte. Tá vendo que dessa roseta que eu retirei, ficaram aqui algumas folhas. Isso vai fazer com que neste caule brote mais Eones Medusa pra gente. E na nossa analogia entre as plantinhas e nós, eu quero deixar mais uma mensagem para você sobre os pensamentos que permeiam a nossa mente. Os pensamentos, os bons pensamentos, aqueles pensamentos que trazem alegria, segurança, autoestima, eles precisam ser trabalhados, eles não vêm na nossa mente sozinho, mas aqueles pensamentos que nos jogam lá embaixo, eles não precisam de convite. Rapidamente, eles começam a invadir os nossos pensamentos. E se nós os alimentamos, a nossa situação fica complicada. E aí eu vou dar um exemplo de uma situação que vocês talvez se identifiquem, né? Eu, por exemplo,
tenho filhos jovens e às vezes eles saem e eu fico ali preocupada e quero falar com eles, né? E tento ligar e o telefone chama e não atende ou dá desligar. O que acontece na mente se ela não estiver treinada? Rapidamente vem uma preocupação e já começa a pensar, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? Ai, por que não está me atendendo? E vem aquela angústia e vem aquele sentimento. E daqui a pouco esse sentimento, ele gera uma ação. Eu começo a ligar para o amigo que saiu junto e começo ali a entrar em pânico. E numa outra vertente, se você está paquerando alguém, namorando alguém, e você liga e a pessoa não atende, ou dá desligar o telefone, a sua mente começa a mandar uma série de mensagens. Ah, ele deve estar com outra ou com outro. Ah, ele não quer me atender. E aquilo ali gera um sentimento, né, de frustração, de rejeição, de raiva. Pode gerar também uma ação. Ah, eu vou deixar uma mensagem aqui. E muitas vezes de maneira precipitada, você deixa ali uma mensagem, né? E passa algum tempo, o seu filho te liga e essa pessoa também te liga, falando que o celular ficou sem bateria e que estava ali ansioso por um carregador para poder falar com você, te dar uma notícia. E aí você fala, meu Deus, quero desligar para poder apagar aquela mensagem, né? Que eu mandei ali naquele momento de raiva, naquele momento onde eu permiti que aqueles pensamentos dominassem as minhas ações. Então, gente, é muito importante a gente ter em mente que um pensamento gera um sentimento e esse sentimento norteia uma ação, uma atitude que eu vou tomar. Então, quando vier um pensamento, a primeira coisa que nós devemos fazer, isso eu aprendi com o mestre Augusto Cury, lendo livros dele sobre inteligência emocional, e palestras também, é que todo pensamento que vem à nossa mente, nós devemos primeiro questioná-lo. Nós devemos enquadrá-lo. Peraí, será que é isso mesmo? E aí você mostra que existe um gestor ali da sua mente, que os pensamentos eles não vão simplesmente se estabelecer na sua mente e te dominar, gerando ações indesejadas. Então, quando existe um gestor, você passa a treinar. Então vem um pensamento de preocupação, logo você emite outro. Não, pode ser apenas um celular sem bateria, pode ser apenas que ele ou ela saiu e não levou o celular. E isso te dá segurança, sabe? Segurança nos seus sentimentos. Por que que a primeira coisa que nós pensamos é desfavorável a nós? Por que que a primeira coisa que nós pensamos é que a pessoa do outro lado não quer falar com a gente? Ou que o nosso filho está em perigo, está em apuros? Por que que o nosso primeiro pensamento sempre é negativo? Mas nessa hora que o gestor, que o seu eu, precisa assumir as rédeas da situação e dar uma nova versão para aquela situação, né? Antes que você entre em ação. Para que a hora que você for entrar em ação, seja uma ação equilibrada, ponderada, que não vai causar depois arrependimentos, vergonha ou até mesmo estremecer qualquer tipo de relacionamento. E isso também, gente, não só o celular, o telefone foi um mero exemplo, mas isso nas nossas relações diárias. Às vezes, numa conversa, no relacionamento diário com o nosso cônjuge, com o nosso filho, às vezes perguntamos algo e temos uma resposta que a gente não queria, que a gente não esperava, e sempre vamos pensar que há algo de errado com a gente. O nosso pensamento, ele sempre vai estar nos condenando. Mas você precisa questioná-lo, você precisa enquadrá-lo e dar uma nova versão para aquela situação. Se foi um não que eu recebi, esse não é porque a pessoa não gosta de mim, não é porque a pessoa quer me magoar, sabe? Mas pode ser simplesmente porque naquele momento ela não queria fazer aquilo. E isso não precisa ser um problema, né, que vá ali gerar uma ação desfavorável, de briga, de discussão. Ser uma pessoa pacífica é uma escolha. Quando nós escolhemos viver de maneira pacífica, viver
respeitando as escolhas das pessoas, a gente sempre tem a oportunidade de gerar sentimentos e ações mais condizentes com as nossas escolhas, sem ferir, sem machucar ninguém, sem gerar, né, nenhum tipo de transtorno. E assim também é com as nossas plantinhas. Às vezes olhamos e vemos uma mancha, meu Deus, é fungo, e a gente já fica desesperado. De repente, pode ser que nem seja, pode ser um edema, né? Nesse período chuvoso aparece muito edema e a gente tem um vídeo falando sobre isso. Pode ser uma mancha de sol, porque de repente o tempo estava nublado, chuvoso, e veio um sol muito forte e queimou ali a sua plantinha. Então sempre é preciso ponderar antes de tomar uma atitude, porque se você diz que é fungo e passa um fungicida, você pode até agravar o problema de uma queimadura, por exemplo. Se é um edema e você descarta a planta achando que ela está doente, você pode perder uma planta que na verdade estava saudável. Então tudo precisa de uma segunda opinião, de uma segunda avaliação, de que você esfrie, né, a cabeça, porque quando nós estamos de cabeça quente, tudo fica maior. Nós temos a tendência de potencializar as coisas, então o problema sempre cresce. Mas quando nós esfriamos a cabeça, nós vamos olhar com os olhos da razão. E com os olhos da razão, a gente consegue ver as coisas dentro da realidade, né? Sem aquela emoção toda. E aí sim, dá para tomar uma decisão mais acertada. Então é isso. Essa é a minha mensagem de hoje. Tenta ser aí um bom gestor das suas emoções, dos seus pensamentos, para que você tenha uma vida mais leve, mais equilibrada e mais feliz. Com essa mensagem, eu encerro o vídeo de hoje, deixando para você um forte abraço e o desejo de que Deus abençoe todos vocês.